A palavra de Deus diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Se a terra está cheia da glória de Deus, a nossa igreja nesta noite está mais cheia ainda do que a terra da glória de Deus. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, faze-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Gostaria que a igreja lesse comigo o verso 5, todos juntos? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pai querido e glorioso, peço que nesta noite, simples noite de quarta-feira, possamos enxergar o nosso Deus amado assentado sobre o seu trono. Eu sei que essa visão não é literal e não pode ser literal, mas eu peço, Pai, que tenhamos uma visão espiritual da pessoa de Deus assentado sobre o trono de Deus. E essa visão, meu Pai, poderá transformar nossa vida, poderá transformar nossos corações, e nós precisamos ser transformados. Portanto, fale conosco através deste texto, através desta palavra. Enche o nosso coração de esperança e a nossa vida de mudança. É o que pedimos no nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Podem se assentar. Pensando no texto que eu li, resolvi chamar a mensagem desta noite pelo seguinte nome: o ano em que os nossos amigos morreram. O ano em que os nossos amigos morreram. Muitos amigos estão morrendo. E quanto mais velha for ficando a nossa igreja, mais e mais amigos nós vamos ver passando desta vida para outra. Uzias, rei de Judá, reinou por 52 anos. E ele foi um bom rei. Ele foi justo, ele foi bondoso. Ele tratava as pessoas com muita dignidade. Por isso, quando ele morreu, Isaías e os judeus se sentiram desamparados, abandonados. Mas Uzias não foi um homem perfeito, como nenhum de nós é perfeito. Sua morte foi até prematura e consequência do pecado. Ele permitiu o pecado de orgulho, de vaidade, de prepotência, de arrogância, de soberba em sua vida. Primeiro ele ficou leproso dos pés à cabeça. Ele perdeu o seu trono, perdeu a sua autoridade, perdeu a sua influência, e finalmente ele perdeu a vida. Mesmo assim, ele foi considerado um bom rei,
e deixou muitas saudades para trás. Em poucos anos, nós aqui também perdemos vários amigos que não eram perfeitos de jeito nenhum, mas eram pessoas bondosas, pessoas que irão fazer muita falta em nossas vidas e, quiçá, no ministério desta igreja. Perdemos a irmã Icátia, perdemos o Dr. Roger Peterson, perdemos a dona Ana Maria, perdemos o pastor João Harman, perdemos o pastor Jaime Rose, perdemos o irmão Lauro, perdemos o irmão Augusto, perdemos o irmão Argemiro, perdemos o irmão Otaniel. Mais recentemente, perdemos o nosso diácono João Ribeiro de Aguiar. E no dia de ontem, perdemos a minha primeira professora de escola bíblica dominical, Dona Nancy Rose. A nossa vida jamais será a mesma sem essas pessoas. Assim como Judá jamais foi o mesmo sem o rei Uzias. Mas o que Deus deseja nos ensinar, quando Ele leva para si aquelas pessoas que nós mais amamos, aquelas pessoas de quem mais dependemos, Deus ensina que somente Ele é suficiente, que somente Ele pode completar as nossas vidas. E Ele ensina que em breve nós faremos parte também deste número de pessoas que nos deixou. Provérbios 7:2 diz, irmãos, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela onde há luto está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Isaías 6, então, é uma chamada para a nossa reflexão pessoal. As pessoas deixaram de pensar, as pessoas deixaram de refletir, as pessoas estão apenas reagindo, mas não estão pensando mais, ponderando. Mas precisamos fazer uma reflexão pessoal nesta noite sobre a vida. O que é a minha vida? Para que serve a minha vida? Do que depende a minha vida? E quanto tempo ainda tenho de vida? Mas para chegar a uma conclusão exata, você e eu precisamos olhar para Deus, de onde Ele está. Onde Deus se encontra nesta noite, meus amados irmãos? Nossos amigos morreram, mas Deus, Ele se encontra no trono. Deus se encontra no trono. Coisas ruins irão acontecer, mas Deus ainda está no trono. Isaías olhou e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Por exemplo, a igreja está preocupada, e com certa razão, com o que está acontecendo hoje à noite no Oriente Médio. Nós estamos prestes, mais do que você imagina, de uma terceira grande guerra mundial. Mas eu não estou surpreso. Você não deve estar surpreso, porque nós temos ensinado sobre isso há mais de 3 décadas. E não falhamos em nenhum desses ensinamentos. Tudo que eu disse que aconteceria após a pandemia, e eu ensinava durante a pandemia, até para desgosto de alguns, está acontecendo agora. Eu disse que nós jamais iríamos experimentar a mesma liberdade de antes, quer seja de expressão, quer seja de pensamento, quer seja de religião, quer seja de ir e vir. Eu disse que jamais iríamos voltar à normalidade de antes, ao que conhecíamos como normal. Com razão, a igreja está preocupada com a política e o rumo da economia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E ela está preocupada em saber quem será nosso próximo presidente, como que se o presidente pudesse nos salvar do que está por vir.
e ela está preocupada com quem será o próximo presidente nos Estados Unidos. Este sim poderia fazer alguma diferença. Esperamos que sejam pessoas honestas, tementes a Deus, amigos da família. Mas, irmãos, mesmo que seja um Vladimir Lenin, um Mao Tse-tung ou um Fidel Castro, o que Isaías me ensina é que Deus é soberano e Deus está assentado sobre um trono. Existe um trono no céu sendo ocupado neste exato momento por Deus. Nada está perdido. Deus reina soberanamente, apesar de todos os acontecimentos que são proféticos. Não só Isaías, mas todas as pessoas que já tiveram uma visão do céu, que já tiveram uma visão de Deus, avistaram este trono e o seu ocupante. O profeta Micaías viu o trono de Deus, Jó viu o trono de Deus, Davi viu o trono de Deus, os filhos de Coré viram o trono de Deus, o profeta Jeremias viu o trono de Deus, o profeta Ezequiel viu o trono de Deus, o profeta Daniel viu o trono de Deus. E o trono de Deus é mencionado mais de 35 vezes só no livro do Apocalipse. O mundo materialista, aquele que vive apenas para o aqui e agora, ensina que não existe nem o trono. Já o mundo humanista, aquele que trocou Deus e a sua palavra pela chamada ciência, pela educação formal, pela tecnologia, diz que existe um trono sim, mas é o próprio ser humano que se assenta sobre ele, que nós seremos salvos pelo braço dos homens. Mas o mundo cristão, espiritual, o mundo bíblico, diz que existe apenas um trono e apenas um ocupante, a saber, Deus, Jeová, o Criador dos céus e da terra. Os próprios serafins, nós acabamos de ler, tinham que usar as suas asas para tampar a sua visão deste Deus. Então, se nem os anjos no céu podem contemplar a face de Deus, imagina nós, seres humanos mortais. Nesta passagem, Isaías foi completamente transformado através da nova visão que ele teve de Deus. Só existe uma esperança para nós sermos transformados também nesta noite, uma visão renovada de Deus. Nós não precisamos de renovação doutrinária, nós não precisamos de renovação bíblica, pois a Bíblia ela já está completa, mas nós precisamos de uma renovação espiritual. Como foi a experiência espiritual de Isaías? Primeiro, nós vamos ver, foi uma experiência auditiva. Isaías ouviu a palavra de Deus. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus nesta noite? Digam amém. Segundo, foi uma experiência emotiva. Isaías sentiu a presença de Deus. Que você possa sair da igreja nesta noite dizendo: eu senti a presença de Deus. Não há nada de errado em sentir a presença de Deus. Errado é não senti-la. E foi uma experiência chamativa. Isaías obedeceu à ordem de Deus. Então, meus irmãos, antes de morrer, escute a palavra de Deus. Antes de morrer, escute a palavra de Deus. Os serafins estavam pregando o evangelho, onde? No céu, na própria presença de Deus, não para Deus. Na verdade, eles estavam pregando para si, pregando entre eles, mas ali na presença de Deus. E o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo no verso 3: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles estavam dizendo Santo, Santo, Santo 3 vezes, porque havia apenas um trono, apenas um Deus, mas 3 pessoas distintas dentro da divindade. Eles não podiam dizer santo apenas uma vez, porque havia um segundo santo, havia um terceiro santo. Santo quer dizer separado, separado de tudo e de todos.
que podem causar profanação. Deus nunca, jamais se mistura com o pecado. Por exemplo, Ele está separado da sua própria criação, porque a criação de Deus está contaminada. E nesta noite, se o universo deixasse de existir, Deus continuaria a sua jornada, pois Ele não é e não faz parte da sua criação. O panteísmo diz que Deus é tudo aquilo que tocamos, é a fauna, é a flora. Mentira! Deus não faz parte da sua criação. Ele está separado da sua criação, porque a sua criação foi profanada. Ele está separado de nós, seres humanos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, sim, mas nós não somos divinos. Só Deus é divino. A serpente disse para a mulher: e sereis como Deus? Jamais. Portanto, santidade faz parte de tudo que Deus é e faz. O poder de Deus é santo. O amor de Deus é santo. A sabedoria de Deus é santa. Santidade, no entanto, não faz parte da personalidade de Deus, mas faz parte da essência de Deus. Deus é santo. Quando eu era adolescente, a escola até que conseguiu causar algumas dúvidas no meu coração com respeito a Deus. Se a escola já fazia isso há vários anos, imagine agora. Não é à toa que o pastor me disse que 100% dos seus jovens que vão fazer a universidade abandonam a fé. 100%, ele me disse. Eu fui ao pastor para perguntar de onde Deus viera. O pastor sabiamente respondeu: Rômulo, se eu soubesse de onde Deus viera, eu não seria o pastor, eu seria Deus. E naquela hora eu entendi que Deus está separado da minha mente finita e pecaminosa. Os serafins podiam ver a Santa Trindade na sua essência. E meus irmãos, nós podemos vê-la também. Como? Basta confiar. Vamos confiar que toda a terra está cheia da sua glória. Para cima, para baixo, dos lados, a terra sempre mostrando a supremacia de Deus. Será que esses serafins tinham mais razão para louvar e agradecer a Deus do que nós? Com certeza não. No entanto, eles louvaram a Deus, e eles louvaram a Deus com tanta força, mas com tanta força, que chegou a tremer o lugar do céu onde eles estavam. Não me levem a mal, mas eu sinto falta daqueles cultos que a igreja era estremecida. Amém, irmãos? Eu sinto falta de ver os irmãos com sentimento. Veja o que aconteceu no céu, e por que não pode acontecer aqui na igreja? E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O céu é inabalável, e no entanto, através do verdadeiro louvor, o lugar onde eles estavam se moveu. Quando eu tinha 19 anos de idade, as igrejas da região de Ribeirão Preto experimentaram um grande avivamento espiritual, único, nunca mais se repetiu. Tudo começou em um acampamento de família, ouvindo e estudando a palavra de Deus por 4 dias. Eram cânticos, orações, principalmente confissão de pecados, que permearam aquele encontro. Os resultados foram sentidos por mais de um ano na nossa região. É incrível o que pode acontecer quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. Quando eu tinha 23 anos de idade, eu passei talvez uma das piores fases da minha vida, sem saber o que fazer. Eu estava completamente sozinho, sem direção. Foi aí então que Deus me fez ler a sua palavra por mais de 3 horas ao dia. Não era uma leitura superficial, mas profunda. Ele me fez orar por mais de 2 horas ao dia. Não era uma oração
superficial, artificial, mas profunda. E aquele tempo a sós com Deus salvou a minha vida e eu diria salvou o meu futuro. Por isso eu perguntei para um psicólogo famoso, cristão, conselheiro de casais. Eu perguntei para ele qual era a melhor prevenção contra a depressão, contra o divórcio entre os casais. E aquele homem, doutorado em aconselhamento, me respondeu: tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade com Deus, não aquela oração e leitura vazia que fazemos pela manhã antes de sairmos de casa. Isaías precisou passar por uma grande tristeza, uma grande decepção, a morte de Uzias, para só depois escutar a palavra de Deus. E eu tenho ficado cada vez mais sóbrio a cada irmão em Cristo que está indo para o céu. A morte deles me faz pensar na minha. Então, antes de morrer, escute a palavra de Deus. Em segundo lugar, antes de morrer, sinta a presença de Deus. Eu sempre digo, não digo? Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Porém, o que eu sei vai determinar o que eu sinto. E se eu sei o errado, vou sentir o que não devo. Se eu sei o certo, vou sentir o que eu devo e preciso sentir. Ao ouvir a palavra de Deus, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Veja como Isaías se sentiu no verso 5. Veja: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que ele sentiu? Ele sentiu medo. Isaías se sentiu diminuído, se sentiu condenado por duas razões. Ele ouviu a pregação dos serafins e ele viu alguém sentado sobre o trono. Nesta hora ele não pensou: eu sou uma boa pessoa, eu sou um profeta de Israel, eu sou dizimista, eu guardo a lei. Não. Ele se sentiu um pecador perdido. E quanto mais conhecemos a Deus, melhor iremos nos conhecer também. Além de Isaías, outros homens caíram de joelhos na presença de Deus. Jó, Daniel, Pedro e João passaram pela mesma experiência e a reação de cada um deles foi a mesma: ai de mim, estou perdido. Pedro ainda disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Nesta noite, fujamos do homem prepotente, sempre certo aos seus próprios olhos. Deus jamais poderá nos usar até verificar que estamos completamente perdidos, vazios de nós mesmos. Agora preste atenção. Mesmo que você não esteja ouvindo, esta mensagem é para você. Existem muitas formas de pecado, mas todas elas precisam passar pela fala e pelos pensamentos. Todas. Por isso Isaías disse: porque sou um homem de lábios impuros. Nós mentimos, nós criticamos, nós ameaçamos, nós nos gabamos, nós conversamos fora de hora. Veja que todos os pecados passam pela comunicação. Salmo 143 diz: aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo de onde? Dos seus lábios. Então veja, a língua é o maior pecado que existe, dentro da igreja, dentro dos lares, ou em qualquer outro lugar. Isaías não disse, no entanto, que a língua era o seu único pecado, mas com certeza o seu maior pecado. E nesta noite, se você fosse dizer qual é o seu maior pecado, que pecado seria este? Se parar para pensar, irá dizer que é a língua, é a sua comunicação.
em uma das piores épocas da nossa vida, minha mãe foi até a Caixa Econômica Federal para penhorar as suas joias. Nós pensávamos que ela iria conseguir um bom valor pelas joias, porque dentre elas havia um pequeno diamante, pedra de diamante. Mas quando o ourives do banco estendeu aquela pedra sobre um fundo preto de pano, todas as imperfeições da pedra apareceram. Aí ficamos sabendo que o diamante não era tão puro assim, não era tão precioso assim, não valia muita coisa. E assim também, meus amados, quando Isaías, o grande profeta, consagrado, respeitado, seguido por Israel, foi apresentado diante da sombra de Deus, ele mesmo se viu e disse que não valia nada. E eu e você então, que irá aparecer quando nós formos expostos à presença de Deus? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E Deus tem, amém, irmãos? Veja que no céu também existe um tabernáculo. Na verdade, o tabernáculo que Moisés construiu no deserto, mais tarde Salomão construiu o templo, este tabernáculo terreno é uma cópia do tabernáculo original que está no céu. Um dos anjos tirou uma brasa viva, que quer dizer pegando fogo do altar, e com ela purificou a boca, os lábios, a fala de Isaías. Irmãos, obviamente, isso tudo foi uma visão espiritual, porque uma brasa viva de verdade teria queimado a boca de Isaías. Mas o que aprendemos aqui? O trono existe por causa de Deus, para mostrar que Ele dá as ordens, para mostrar que Ele é soberano, para mostrar que Ele está no controle, amém, irmãos? Mas o altar existe por nossa causa, porque é no altar que nós somos perdoados, é no altar que nós somos abençoados, é no altar que nós somos transformados, é no altar que nós nos encontramos com Deus, e é no altar que nós confessamos os nossos mais íntimos pecados. Eu sempre digo para as igrejas onde eu ministro a palavra de Deus, e nesses últimos meses foram mais de 60 igrejas. Eu sempre digo para as igrejas: se vocês me conhecessem como Deus me conhece, vocês não iriam gostar de mim. Mas isso é verdade a respeito de qualquer um de nós aqui nesta noite. Por isso, eu e você precisamos visitar o altar de Deus o tempo todo. Quando o rei Davi visitou o altar de Deus, sabe o que ele disse? Ele disse: porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Então, se conhecemos quais são os nossos pecados, o altar é o lugar para confessarmos, sermos perdoados e abandonados. Então, como foi a experiência espiritual do profeta Isaías? Foi uma experiência auditiva. Ele ouviu a palavra de Deus. Foi uma experiência emotiva. Ele sentiu a presença de Deus. E terceiro, foi uma experiência chamativa. Isaías obedeceu a ordem de Deus. Então, antes de morrer, você também obedeça à vontade de Deus. Veja o verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez, a Santa Trindade está falando de onde? Do trono. E quem há de ir por nós? Nós aqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus não exigiu. Ele não disse: vá, Isaías. Mas ele perguntou. Ele não ordenou. Ele pediu. Então antes, ele perguntou, dando a Isaías e a qualquer um de nós que está ouvindo a liberdade de dizer não, ou espere, que é a mesma coisa, ou sim. Eis aqui a razão então que há tão poucas pessoas hoje envolvidas na igreja, fazendo a obra de Deus, porque
Deus espera por voluntários e não por pessoas coagidas ou forçadas. Talvez o melhor conselho que eu tenha recebido de um pastor quando eu era jovem, antes de ser pastor, foi este: Rômulo, Deus não é mendigo, Deus não implora, Deus não fica implorando. Aprendi isso muito cedo. Deus não força ninguém. Se Deus fosse um ditador, haveria mais pessoas, mais homens e mulheres envolvidos no reino de Deus. Mas são os voluntários que são abençoados. O primo da minha esposa serviu ao exército americano durante a Guerra do Golfo, 1991, 92. Ele fazia parte dos soldados que seriam chamados para lutar contra Saddam Hussein. O sargento perguntou para o batalhão no qual o primo da minha esposa se encontrava se havia 12 voluntários. Eu preciso de 12 voluntários. E na hora todo o batalhão pensou: 12 voluntários para a guerra. Ninguém foi à frente. Na hora o primo da minha esposa, que nunca tinha sido voluntário antes, sentiu uma grande pressão no coração dele dizendo: vá, seja um voluntário. Ele foi o primeiro. Só que depois de muito tempo, o sargento conseguiu os 12. Na hora que ele completou 12 soldados voluntários, aí ele disse: vocês 12 vão ficar aqui cuidando do quartel, e todos os outros serão enviados agora mesmo para o Oriente Médio. Como sabemos, alguns soldados jamais voltaram vivos daquela guerra. Na eternidade, irmãos, quem será mais abençoado? Os que ficaram ou os que foram? Os que disseram não ou os que disseram sim? Isaías imediatamente disse sim, porque ele queria ser a resposta para a pergunta de Deus. Quem quer ser a resposta para a pergunta de Deus? Mas Isaías só disse sim, porque antes o coração dele havia sido tocado. Primeiro, o coração dele precisou ouvir a palavra de Deus. Segundo, o coração dele precisou sentir a presença de Deus. Veja que o nosso coração é o segredo. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não deixe o seu coração esfriar para com Deus, para com a igreja, para com a Bíblia, para com a oração. Não deixe o seu coração esfriar para com a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos. A dificuldade da tarefa não impediu Isaías de dizer sim, mas Deus avisou para ele de antemão: olha, eu estou te dando uma missão impossível. De certa forma, Isaías iria pregar em vão, trabalhar em vão para um povo que não lhe daria ouvidos. Eu já trabalhei em vão em relação a muitas pessoas, mas graças a Deus, não em relação a todas. Amém, irmãos? Isaías não. Ele iria a partir daquele momento trabalhar em vão em relação a todas as pessoas. Veja o verso 9. Deus avisou: então disse ele, Deus: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebei. Mas não existe pregação vã. É impossível pastor estar perdendo tempo quando prega a palavra, mesmo que as pessoas não estejam ouvindo, não estejam prestando atenção, mesmo que as pessoas não estejam aceitando. Sempre que pregamos a palavra de Deus, das duas uma: ou ela salva ou ela condena, mas ela jamais volta vazia. Amém, irmãos? Faraó a ouviu, mas foi condenado. Os ninivitas a ouviram, foram salvos. Judas a ouviu, mas foi condenado. Os discípulos a ouviram e foram salvos. A pregação de Isaías literalmente
condenou aquelas pessoas ao inferno. Infelizmente, veja o verso 10. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos. Fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Pregue, enches a tempo e fora de tempo. Redarguas, corrija, com toda longanimidade e doutrina. Não se preocupe com os resultados. Como sabemos que nosso coração já não está gordo de tanto ouvir a palavra de Deus? Como sabemos que os nossos ouvidos já não estão pesados de tanto ouvir a palavra de Deus? Como saber que os nossos olhos já não estão fechados de tanto ouvir a palavra de Deus? Eu escuto os irmãos de Ribeirão Preto elogiando o pastor Fabiano, dizendo que bênção quando ele vem na nossa igreja. Como nós amamos a pregação deste pastor, e eu fico pensando, gente, será que o pessoal de Goiânia tem consciência disso? Ou será que o coração já foi engordado demais? Os ouvidos já estão pesados demais? Os olhos já estão fechados demais? Pastor, como eu fico sabendo se eu já não estou nesta condição? Se você está escutando, se você ainda está sentindo, se você está obedecendo, ainda há esperança. Amém, irmãos? Mas se não, precisa pedir a ajuda de Deus agora mesmo. Que Deus trabalhe no seu coração, que Deus trabalhe nos seus olhos, que Deus trabalhe em seus ouvidos, antes que realmente seja tarde demais. E foi tarde para o povo de Judá. Veja o que Hebreus 3,15 diz: enquanto se diz hoje, quarta-feira à noite, se ouvirdes a sua voz, a sua palavra, não endureçais os vossos corações como na provocação. Como foi a experiência do profeta Isaías? Foi uma experiência auditiva. Escute a palavra de Deus antes de morrer. Foi uma experiência emotiva. Sinta a presença de Deus antes de morrer. E foi uma experiência chamativa. Obedeça à palavra de Deus antes de morrer. Não há esperança para mim, não há esperança para você, se não houver uma renovação espiritual em nossas vidas. A igreja não pode tomar essa decisão por você. É algo que pertence somente a você e Deus. Mas é necessário que você escute a palavra de Deus, sinta a presença de Deus, obedeça a palavra de Deus antes de morrer. Porque morrer você vai. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Podemos cantar o hino Sonda-me, ó Deus.